transcorrido o tempo jubilar e agora, RCC. Nos primeiros 50 anos, o Senhor fez chover chuvas de outono sobre a renovação carismática católica, que a partir dos 50 anos, Ele passaria a derramar chuvas da primavera. Então o Senhor diz para nós, agora, após 50 anos, eu derramo sobre a renovação carismática católica chuvas da primavera, para o amadurecimento dos frutos, para o florescimento das plantas, para uma colheita abundante. E esse amadurecimento dos frutos e essa colheita abundante virá por meio da oração pessoal e da formação. Venha se formar com a gente. Filho do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, o doce amor de Maria, a força do Espírito Santo esteja com você e com a sua família. Espero que você esteja muito bem. Meu nome é Rones, eu faço parte de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica chamado São Miguel Arcanjo. Neste tempo, o Senhor me chamou a estar à frente do Conselho Diocesano do nosso movimento aqui na nossa diocese. É com muita alegria que estamos aqui para falarmos um pouco do nosso padroeiro do grupo de oração do qual eu participo e um anjo de devoção de muitos de vocês certamente, São Miguel Arcanjo. Falaremos um pouco da sua história nesses próximos minutos e um pouco da quaresma de São Miguel Arcanjo, que é tão forte, tão poderosa e que muitas pessoas têm alcançado muitas graças por meio dessa quaresma. Toda a nossa fala vai ser fundamentada nesse livreto, que é o Devocionário a São Miguel Arcanjo, da editora Canção Nova. Se você não tem o devocionário, a oração, a ladainha é facilmente encontrada na internet. Esse livreto tem a história e tudo isso que eu vou falar aqui nesses minutos está baseado, repito, nesse pequeno livreto. E para começarmos bem, eu te convido a erguer o seu braço direito, que nós possamos rezar juntos a oração a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, o príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. E essa oração que nós acabamos de rezar, muito forte, muito poderosa, da qual nós devemos rezá-la todos os dias. Essa oração, ela teve uma origem, e a origem dela foi em 1884, e essa oração foi feita pelo Papa Leão XIII a partir do momento que ele teve uma visão. Ele teve uma visão onde muitos demônios saíam do inferno e vinham à terra, com um objetivo muito específico, a perdição das almas. E nessa visão de Leão XIII, vem São Miguel Arcanjo. Ele luta com esses demônios e consegue vencer e precipitá-los novamente aos infernos. Então, por isso que a igreja tem em São Miguel Arcanjo o protetor da igreja, o protetor das almas. E essa oração muito poderosa, ela deu origem também a com um santo muito popular da nossa igreja, conhecido de todos nós, que nós bem conhecemos grandemente a história, que é São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, como nós sabemos, ele é um homem de muita oração, ele é um homem de muita penitência, e ele entendeu que apenas aquele período que a igreja propõe de penitência, ao longo de 40 dias, para ele era muito pouco. Então ele fazia, além da quaresma que a Santa Mãe Igreja propõe, ele fazia outras duas. E ele, em 1224, ou seja, 2 anos apenas antes dele morrer, ele propõe uma quaresma dedicada a São Miguel Arcanjo, que inicia no dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção de Nossa Senhora, e vai terminar em 29 de setembro, que é o dia de São Miguel Arcanjo. E essa quaresma,
que é muito forte, que ele fez, tão forte, e repito, já disse anteriormente, falo novamente, muitas pessoas têm conquistado muitas graças por meio dessa quaresma. Tanto é que o próprio Francisco de Assis, ele recebe os estigmas de Cristo no momento em que ele faz essa quaresma. E como rezar a quaresma, então? Ela é muito simples, de uma maneira muito tranquila. Existe um período oficial, que é o que eu acabei de dizer, entre 15 de agosto, a Assunção de Nossa Senhora, e 29 de setembro, que é o dia de São Miguel Arcanjo. Mas essa quaresma, ela pode ser feita em qualquer período do ano, pode ser feita em qualquer dia, de acordo com a sua necessidade. Se você tem algo, uma intenção muito séria a fazer, um milagre, uma intenção forte que você queira, você pode realizar a quaresma de São Miguel Arcanjo a qualquer tempo. Isso não tem problema não. Esse é apenas o período oficial, mas repito, pode ser feito em qualquer período do ano. Para isso você precisa providenciar um altar para São Miguel Arcanjo. Nesse altar a São Miguel Arcanjo precisa ter a imagem, ela pode ser grande, média ou pequena. Nós precisamos, se você não tem a imagem, pode ser uma estampa também, ou uma estampa colorida, ou mesmo uma estampa preto e branco, não tem problema. É necessário também que você tenha uma vela. Não precisa ser necessariamente uma vela, esse eu tenho aqui um minicírio, não precisa ser necessariamente um minicírio. Pode ser qualquer vela desde que esteja abençoada. Leve a um sacerdote e faça a bênção dessa vela, e você precisa, para rezar a quaresma, desse altarzinho. Quando você estiver fazendo o altarzinho, antes de você iniciar, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma penitência. Então, no momento antes ali, você reza, se coloca em oração, vê qual é a sua intenção e faça uma penitência. A partir do momento que você fizer a penitência e tiver o altar, você já pode começar a quaresma de São Miguel Arcanjo, iniciando com um sinal da cruz, assim como é o sinal do cristão, que a gente faz na maioria das nossas orações. Feito isso, é necessário que se reze a oração inicial, que nós rezamos aqui no início, que tem também no livreto, e na sequência existe a ladainha. Como eu disse anteriormente, ela tem no devocionário, mas se você não tiver o devocionário, você encontra essa quaresma, a ladainha, facilmente na internet. Aí nós podemos nos perguntar, mas quem é Miguel? Miguel é um arcanjo. Então, como você vê aí na imagem, você vê aí no slide, é um anjo e tem um garoto, um menino, uma criança em risco. Ele foi pegar alguma coisa na árvore e ele corria o grande risco de cair. Então, o que o anjo faz? O anjo, ele é o protetor da igreja, o protetor das almas, e ele também serve como os nossos anjos da guarda, como nós podemos ver aí na imagem. Os anjos, na realidade, quem que eles são? Eles são seres extraordinários, criados por Deus desde a criação do mundo. Então, se a gente for pegar, desde a criação do mundo já existia a presença aí dos anjos. E esses anjos, assim como os homens, eles foram feitos de forma livre. Eles foram feitos para amar o Criador, mas de forma livre. Só que assim como existem homens rebeldes, existem também anjos rebeldes, e nós temos aí Lúcifer, o anjo da luz, como o principal anjo, autor de toda a rebeldia, de toda a desobediência, de toda a prepotência, de querer ser igual a Deus. Quem seriam esses anjos? São seres superiores aos homens, contudo, eles são destituídos de matéria corpórea. Nós temos o nosso corpo, os anjos, eles são destituídos dessa matéria corpórea. E apesar de serem superiores aos homens, eles estão a nosso serviço. Tanto é que eles são também os nossos anjos da guarda. Se a gente for pegar a palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 1, lá no versículo 6, nós vamos ver claramente que lá está falando que a função dos anjos é adorar o Senhor. Eles têm uma missão de adorar o Senhor. Como nós podemos ver aqui na imagem, essa imagem, no braço direito, na mão direita, São Miguel Arcanjo tem uma espada. Em algumas imagens tem a espada de fogo, a espada flamejante. No braço esquerdo ele carrega aqui um escudo. Só que em algumas imagens, no braço, na mão esquerda, ele carrega uma balança.
E essa balança faz uma referência a pescador de almas. Anjo é um ofício ou é da natureza? Então nós vamos entender que a palavra anjo faz referência ao ofício dos seres espirituais criados por Deus. Então, por natureza, eles são santos espíritos da pátria celeste. Esses são os anjos, santos espíritos da pátria celeste. Mas nem todos esses espíritos são anjos. Como que a gente faz essa diferenciação? Recebe o nome de anjo os seres espirituais que têm um ofício, que têm um serviço. E o serviço deles é muito claro. O que eles fazem? Eles, como nós vimos em Hebreu, eles têm o serviço de adorar a Deus e servir os homens. Os anjos, eles se encarregam de anunciar aos homens os fatos menores. Já os fatos maiores ficam a cargo dos arcanjos. E a Sagrada Escritura, ela fala o nome de apenas 3 arcanjos: Gabriel, Rafael e Miguel. Você pode perceber que todos eles têm, esses 3 nomes, têm algo em comum. O sufixo é El, o sufixo El, que vem de Eli, Eloá, Elohim, que significa Deus em hebraico. Por isso, quando falamos em Gabriel, nós temos o significado força de Deus. Rafael, Deus cura. E Miguel, quem como Deus? Então esse é o resultado, é a etimologia e o significado desses nomes. Gabriel, força de Deus; Rafael, Deus cura; e Miguel, quem como Deus. Os anjos, eles têm uma missão específica. E se a gente for percorrer a Sagrada Escritura, nós vamos ver que todos eles têm, em muitas partes da Escritura, tem aí a presença dos anjos. Coloquei aí, você consegue acompanhar comigo no slide ao lado, que uma das missões do anjo é proteger. Está escrito lá em Gênesis capítulo 19, da história de Ló e sua família, que moravam em Sodoma e Gomorra, e as cidades foram destruídas, e o anjo fez com que Ló saísse da cidade e tivesse a sua vida salva. Lá em Gênesis 21, lá no versículo 17, vai falar da história de Agar, esposa de Abraão, e o seu filho, Ismael. Tem a presença do anjo lá também. Tem qual a missão? Salvar. Salvar. O anjo salvou Ismael, que estava para morrer de fome. Tem também a presença de um anjo lá na presença de Abraão, quando do sacrifício de Isaac, lá em Gênesis 22, lá no versículo 11. Então, quando Abraão sacrificaria Isaac, vem o anjo e pede para que ele não faça isso. Os anjos também têm a função de conduzir o povo de Deus. E a gente pode citar uma das passagens lá no Êxodo. O anjo, ele tem também a missão de anunciar os nascimentos célebres. Aí, nesse caso, não são os anjos, mas sim os arcanjos. Os anjos informam fatos menores. Os arcanjos, fatos de maior relevância. Os anjos também têm a missão de assistir os profetas, orientar os profetas. Quantos profetas não foram orientados por anjos enviados por Deus? E nos evangelhos nós vamos perceber que tem a presença dos anjos desde antes do nascimento de Jesus até após a sua ressurreição. Os anjos estão ali. Existem algumas aparições de São Miguel Arcanjo comprovadas pela igreja. E para que São Miguel Arcanjo apareceu em alguns momentos? Apareceu em alguns momentos difíceis para mostrar a sua assistência como protetor da igreja. Então, você consegue acompanhar aí comigo que na Sagrada Escritura ele aparece tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, aqui tem algumas passagens lá do Antigo Testamento e algumas passagens aí do Novo Testamento. E cito aqui, destaco aqui a passagem de Apocalipse capítulo 12, lá no versículo 7, onde vai falar que houve uma batalha no céu e vai citar São Miguel Arcanjo, e em breve falaremos um pouco dessa passagem, de forma específica. Uma outra possibilidade de aparição, nós já falamos a primeira na Sagrada Escritura.
A segunda aparição, gostaria de falar que foi um relato onde a igreja cita que a partir do evangelho, onde fala do ide e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que foi feito? O mundo da época foi dividido em 12 partes, de acordo com o número dos apóstolos. E cada apóstolo ficou responsável pela evangelização de uma dessas partes. Posteriormente, eles arrumaram mais uma parte que foi dedicada a Paulo, que passou pelas comunidades, evangelizando tais comunidades. Teve uma situação que João, o evangelista, ele foi designado para levar o evangelho na Ásia Menor, numa cidade que depois veio ser conhecida como Colossos. E posteriormente o apóstolo Paulo escreveu uma carta à comunidade de Colossenses. Foi da seguinte maneira: ele foi para Colossos e, chegando lá, ele percebeu que era uma comunidade pagã, que eles cultuavam uma cobra, uma serpente, como deusa. E João orou e essa cobra, ela morreu. E aqueles discípulos da cobra, da serpente, eles ficaram com raiva de João e eles tentaram matar João. E o que João faz? João foge e ele chega nessa comunidade. Chegando nessa comunidade, o que ele faz? Ele continua evangelizando as pessoas, pregando o evangelho, e ele falou também nas suas colocações, na sua catequese, ele falou também dos anjos de uma maneira muito especial em São Miguel Arcanjo. E ele disse o seguinte: aquelas pessoas que são devotas de São Miguel Arcanjo, que São Miguel Arcanjo, o próprio São Miguel Arcanjo, faria uma fonte na entrada da cidade. E essa fonte, ela era responsável, ela tinha o poder de curar as pessoas. Todas as pessoas que tinham algum mal, alguma doença, alguma enfermidade, poderia se banhar nessa fonte e seria curada. Num determinado momento, São Miguel ele assume uma forma humana e ele vai até uma pessoa, um homem muito rico daquela região. E esse homem muito rico, ele tinha uma filha que era muda. E São Miguel Arcanjo, repito, na presença humana, convenceu esse homem, que era pagão, a ir à fonte curadora, que os cristãos lá se banhavam e eram curados, e ele foi motivado a levar a sua filha. E ele levou a sua filha e a sua filha alcançou a cura. E em homenagem a São Miguel Arcanjo, e em retribuição a Deus por ter feito aquela cura na filha dele, ele construiu uma igreja ao lado da fonte. Então, essa igreja foi dedicada a São Miguel Arcanjo. E nessa igreja foi um ermenita, de costume ermenita, para cuidar, como se fosse um sacristão, ficou cuidando daquela igreja. Num determinado momento, aqueles discípulos da cobra, aqueles profetas lá da cobra, que era a deusa que eles cultuavam, eles continuavam com raiva e ficavam com cada vez mais raiva. E a partir do momento que foi criada aquela igreja, eles queriam um plano para destruir a igreja. E a cidade, ela era cercada por 2 rios, que era cercada ali por diques. E esses profetas, eles foram lá e quebraram os diques, e o rio, então, ele alcançaria a cidade. Quando aquele sacristão viu, ele clamou São Miguel Arcanjo. E São Miguel Arcanjo apareceu próximo daquela igreja, e com o braço estendido barrou a ação daquela água impetuosa que certamente destruiria não apenas a igreja, mas todo aquele vilarejo. E ele redirecionou a água para um outro lugar, e milagrosamente apareceu uma garganta que engoliu aquela água do rio, e aquela água sumiu misteriosamente. Então isso é um milagre de Deus, atribuído aí pela ação de São Miguel Arcanjo. Uma outra aparição importante é no Monte Gargano, que fica lá na Itália, que muitas pessoas vão em peregrinação todos os anos a esse local.
E tem uma história muito interessante. A história que conta-se a história, comprovada aí pela igreja, aceita pela igreja, que tinha um pastor, ele pastoreava ali algumas vacas. E uma das suas vacas entrou numa caverna. E o pastor, para trazer a vaca novamente, o que ele fez? Ele pegou a sua flecha, seu arco, e arremessou uma flecha para dentro daquela caverna. Só que milagrosamente, o que a flecha fez? A flecha, ela se voltou na direção do pastor. E ele ficou, claro, muito assustado com aquela situação de uma flecha que é arremessada e a flecha volta em direção ao pastor. Ele ficou, repito, assustado, incomodado com aquela situação, entendeu que seria um milagre e foi levar essa situação ao bispo local. O bispo local, ele propôs 3 dias de jejum para toda aquela região. E as pessoas sim fizeram esse jejum e pedindo uma revelação divina. E de fato, quando nós nos entregamos ao Senhor, de fato Deus fala conosco. E no final do 3º dia, Deus se revelou e pediu e falou que sim, que se tratava de um milagre. Miguel, o próprio Miguel, aparece nesse sentido para o bispo, Miguel diretamente aparecendo para o bispo, e pediu que naquele local fosse construída uma igreja, e que essa igreja fosse também dedicada a São Miguel Arcanjo. O bispo, obediente, aceitou a proposta, construiu a igreja e dedicou aquela igreja a São Miguel Arcanjo. E aquela caverna era muito fácil de fazer ali uma igreja, porque ela já possuía um formato de templo. Ela era cavada na rocha e tinha um teto curvilíneo, né? E entrava ali luz natural. Bastou fazer o quê? Levantar um altar, consagrar esse altar e estava ali a igreja pronta. Aqui você acompanha imagens dessa igreja nessa caverna. E aí a foto de um santo, inclusive, enquanto esteve aqui, João Paulo II esteve nessa capela para fazer as suas orações e as suas adorações ali nesse tempo. Então você acompanha aí, aqui no slide ao lado, algumas imagens. Falemos um pouco sobre a hierarquia dos anjos, porque existem, assim como existe entre os seres humanos, no ambiente militar, por exemplo, existe a hierarquia dos anjos, desses seres celestiais criados por Deus desde a criação do mundo. Então, segundo a tradição e segundo a Escritura, existem 9 coros ou ordens angélicas que são divididas em 3 hierarquias, ou seja, 9 coros dividido em 3 hierarquias. Vamos conhecer um pouco dessas hierarquias. A primeira hierarquia é composta por anjos que estão em íntimo contato, em grande intimidade com Deus, com o Criador. O que eles fazem? Apenas amam, adoram e glorificam a Deus o tempo inteiro. Eles não têm outra função, eles fazem isso. E eles estão mais próximos de Deus que os outros coros. Nessa hierarquia nós temos 3 categorias. A primeira categoria são os serafins, que do hebreu significa serap, significa queimar, consumir. Algumas passagens bíblicas falam disso, inclusive existe uma bela canção que fala: só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima, como vela que se consome no altar. E essa figura ela é muito bonita, porque a vela ela vai queimando até morrer. Não existe um mecanismo de segurança, assim como existe entre os seres humanos, que quando o ser humano sente uma grande dor, ele desmaia. A vela não existe esse mecanismo. Ela vai queimando até se consumir por completo. E quem faz isso? Os serafins, eles fazem isso. Depois dos serafins, nós temos aí os querubins, que são guardas. Ele tem a missão de guardar a árvore da vida, lá em Gênesis 3, e guardar também a Arca da Aliança. Então nós podemos ver que lá em Gênesis 3, 24, que depois que a árvore da vida foi violada por Adão e Eva, Deus fez o quê? Colocou os querubins.
para guardar essa árvore, para guardar a Arca da Aliança. É interessante que você deve ter percebido que em algumas igrejas existe também a figura dos querubins. Na igreja que eu participo, que é o grupo de oração onde eu participo, tem um muro, né, e entre o portão tem a coluna e tem duas colunas, e que tem dois anjos. Esses anjos que ficam guardando, que ficam vigiando, são então os querubins. Existem os tronos, que apresentam aos colos inferiores o esplendor da divina onipotência. Então, essa é a função dos tronos, apresentar aos outros colos, que nós acabamos de falar, existem 9, e ele vai apresentar os colos que estão inferiores à onipotência divina. É como se eles olhassem Deus, que eles estão mais próximos de Deus, e falam para os outros, de fato, ele é Deus. É nesse sentido. Existe a segunda hierarquia, que também é composta por anjos que orientam a terceira hierarquia. Então, a gente fala hierarquia não é à toa. Existe uma escala de poder, vamos dizer assim. Então, a primeira hierarquia está mais próxima, e a primeira está mais próxima, e a segunda hierarquia orienta aquela que está um pouco mais distante, que no caso, a terceira hierarquia. E ela é formada por dominações, potestades e virtudes. O que são as dominações? Como o próprio nome já diz, são os da alta nobreza, são os ministros de Deus. Ele tem esse nome porque os outros são submissos a eles, ou seja, as dominações dominam os outros coros. Existem as potestades, que são espíritos de alta concentração e contemplação ao Criador. Transmite aos outros o que deve ser de forma e da maneira correta. Então, ele é como se fosse um gerente. Ele sabe o que tem que fazer, ele pede para que o outro faça e ele orienta para que os outros façam da maneira que tem que ser feito, da maneira adequada. E nós temos aí, por fim dessa segunda hierarquia, as virtudes. O que as virtudes falam? Nós bem sabemos que as virtudes são o contrário, o oposto dos vícios. Então, o vício é uma inclinação que me leva para algo ruim. E o que são as virtudes? São inclinações que nos levam para algo bom. O que as virtudes fazem? Eles removem esses obstáculos aí que querem interferir no cumprimento perfeito das ordens do Criador. Então, se o Criador deu uma ordem, o que eles vão cuidar? Vão cuidar para não ter nenhum obstáculo entre a pessoa e a ordem dada por Deus. É como se ele fosse limpando ali, tirando os obstáculos, para que nós pudéssemos fazer de forma adequada a vontade de Deus. Inclusive as pessoas que sofrem de males físicos ou de males espirituais têm que se recorrer às virtudes, porque às vezes na nossa fraqueza a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Então o que a gente faz? A gente clama aos anjos, clama a essa hierarquia, o coro da virtude, para que o coro fale. É como se a gente estivesse falando assim: anjo, eu não consigo sozinho, vai limpando aí, vai tirando os obstáculos para que eu possa fazer a vontade de Deus. Então, as virtudes têm essa particularidade, essa peculiaridade. E por fim, nós estamos na terceira hierarquia, que são os anjos executores das ordens divinas. Eles têm uma missão, fazer o quê? Executar as ordens dadas por Deus. Estão mais próximos de nós, estão mais próximos dos homens. E por estar mais próximos de nós, eles são capazes de conhecer a nossa natureza, as nossas potencialidades, mas ao mesmo tempo as nossas fraquezas. Por isso que eles são os nossos também anjos da guarda. Aí estão classificados em principados, em arcanjos e anjos. Que seriam os principados? Eles são enviados a missões especiais. Falar às príncipes, por exemplo. Por isso, principado, ele tem a missão de falar aos príncipes, aos reis, às províncias. E ele leva essas instruções, os avisos divinos que foram confiados a eles. Né? Então, quando esses povos não lhe dão os ouvidos, ou seja, se o principado chegar ali e falar alguma coisa, o que eles têm o poder de fazer? Castigar aos homens que são desobedientes. Nessa hierarquia também, além dos principados, nós temos os arcanjos, que nós temos aí, que nós falamos lá no início, são os santos anjos, que são aí conhecedores dos mais profundos mistérios de Deus. E repito,
na Bíblia cita apenas 3: Gabriel, Rafael e Miguel. E os anjos, por fim, dessa terceira hierarquia, que nós já dizemos lá no início, são os executores da vontade de Deus. Eles estão mais próximos de nós, por isso eles são os anjos da guarda. Todos nós temos o nosso anjo da guarda. Cada um tem um anjo da guarda que fica 24 horas por dia vigiando ali as nossas ações, e por isso eles nos prestam um serviço silencioso. Então a importância de termos um anjo e rezarmos diariamente também a oração do Santo Anjo. Eu gostaria de te convidar a tomar a sua Bíblia, tomar a palavra de Deus lá no livro do Apocalipse. Lá em Apocalipse 12, como nós havíamos citado anteriormente, tem uma passagem muito conhecida que fala exatamente disso. Eu gostaria de ler aqui com você. Então, Apocalipse 12, dos versículos 7 até o versículo 11. Diz assim: houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram o combate, mas não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente, chamado Demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos. Eu ouvi no céu uma voz forte que dizia: agora chegou a salvação, o poder e a realeza de nosso Deus, assim como a autoridade de seu Cristo, porque foi precipitado o acusador de nossos irmãos, que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Mas estes venceram-nos por causa do sangue do Cordeiro e do seu eloquente testemunho. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela é muito bonita e ela é muito forte para nós. E ela vai nos trazer o quê? Uma das interpretações é que nos deixa claro, a palavra nos deixa claro, batalhas existem. E como nós lembramos lá no livro de Efésios, quando da armadura do cristão, essa batalha não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, mas é uma batalha espiritual. Essa passagem acaba de nos dizer: houve uma batalha no céu. Então nós não devemos combater contra a nossa família, nós não podemos combater contra os nossos amigos, contra os nossos colegas de serviço, contra o nosso chefe. A batalha não é contra homens, a batalha é espiritual. Houve uma batalha no céu. E uma batalha espiritual, nós temos que lutar com armas espirituais. E quais são essas armas? Nós temos que lutar com a Sagrada Bíblia, com a Sagrada Escritura. Nós temos que lutar com os sacramentos tão ricos que a igreja nos oferece. Nós temos que lutar com a nossa oração pessoal, individual e diária. São essas as armas que nós devemos que lutar. Para quê? Para que nós fiquemos mais próximos de Deus, que é o nosso Criador, que nos criou com amor. E esse amor que Ele nos criou é tão grande que é incomparável. Mas o desejo do coração de Deus é que nós amemos a Ele assim como Ele nos ama. Mas a gente sabe que a gente vai ter dificuldade de fazer isso, porque nós somos seres pequeninos, somos seres fracos, somos seres pecadores. Mas nós precisamos voltar o nosso coração ao Senhor e querer o quanto mais ficar perto dele. Lutar com essas armas espirituais nessa batalha que é espiritual. E nessa arma espiritual, uma delas é quem? É o arcanjo Miguel, que trava esse combate, trava essa batalha juntamente conosco. Ele não nos abandona, não deixa que a nossa alma se perca, mas Ele trava conosco uma batalha para que nós alcancemos a salvação que vem de Deus. Só que Lúcifer, ele não entendeu isso. Ele não entendeu o plano da salvação e é por isso que ele guerreou contra Deus. E 3 são as razões principais que ele
se rebelou e declarou essa guerra contra Deus. A primeira delas, nós podemos dizer que nós vimos anteriormente que quem são os anjos? São seres espirituais. Eles não são constituídos de uma matéria corpórea, assim como nós temos o nosso corpo. Então, logo, eles são seres superiores a nós. Então, o que ele achou muito estranho? Que Deus, que também que não tem matéria corpórea, que também é um ser espiritual, se transformasse em um ser humano na pessoa de Jesus Cristo. Primeira coisa, ele não aceitou isso. Um outro motivo, uma outra razão pelo qual ele se rebelou, ele não quis servir aos homens, porque a função dos anjos, em primeiro lugar, é adorar a Deus e depois é servir os homens. Então ele pensou, eu sou superior, eu não vou servir um ser inferior. Mas o que é que nós aprendemos na igreja? Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A função vertical da liderança, ela é o quê? Amar a Deus, o meu relacionamento com Deus, na vertical, e depois na horizontal é o meu relacionamento com os irmãos. Vai formar o quê? Uma cruz. Então nós precisamos servir uns aos outros. Lúcifer não quis servir aos homens. Prepotente que era, desobediente que era, não quis servir aos homens, obedecendo assim então à vontade de Deus. E a razão pelo qual ele pensou é o quê? Os homens são pecadores. Os homens são imperfeitos. E nós sabemos disso mesmo. Mas era a função dos anjos, é a função dos anjos servir aos homens. E a terceira razão pelo qual ele não quis é porque ele, como uma criatura mais bela de todas, ele que tinha o esplendor de Deus, o que ele fez? Ele perdeu aquele esplendor. Ele perdeu o lugar de criatura preferida de Deus. E teria, porque esse lugar não era dos anjos. Aquele lugar não era de Lúcifer. Aquele lugar desde toda a eternidade já estava reservado para quem? Para uma mulher. Essa mulher nós bem sabemos quem é. É Maria, a mãe de Deus. Filha de Deus, Pai. Mãe de Deus, Filho. E quem seria Maria? A rainha dos anjos. E Lúcifer ele não conseguiu compreender isso. Como que uma mulher poderia se tornar a rainha dos anjos? Então é um dos motivos pelos quais ele se rebelou. E na sequência você consegue ver 3 imagens. E essas imagens elas fazem referência à luta, referência à batalha. Mas como nós vimos agora em Apocalipse 12, foi uma batalha no céu. Não foi uma batalha física, foi uma batalha então de ideias. Onde por meio de ideias, onde por meio de argumentos aparentemente convincentes, Lúcifer ele conseguiu convencer 1/3 dos anjos do céu. Então por isso que houve muitas quedas. Muitas pessoas que estavam do lado de Lúcifer se converteram e acreditaram em Deus. Os anjos também, que estavam do lado de Deus, que acreditavam em Deus, eles estavam tendenciosos a acreditar em Lúcifer. Então houve perda de ambos os lados. 1/3 dos anjos, eles precipitaram a terra e houve então um silêncio mortal. Era aquele momento decisivo, aquele momento de reflexão, onde os anjos provavelmente estavam pensando assim: e agora? A quem seguir? Vou para quem? Para o lado do meu Criador? Ou para o lado de Lúcifer, que traz bons argumentos? E naquele silêncio mortal, surge uma voz muito forte, que gritou: quem como Deus? Quem como Deus? E nós sabemos que quem gritou isso, que essa voz forte partiu de quem? De São Miguel Arcanjo. Por quê? Porque ele tinha a plena certeza e a plena convicção que ninguém, nada é como Deus. Repito, nada e nem ninguém é como Deus. Deus está acima de todas as coisas. Deus é o Criador do céu e da terra.
Deus é Deus, não tem com o que discutir. Então, naquele momento que ele brada com voz forte, quem como Deus, é como se tivesse dado um estalo naqueles anjos e eles tivessem falado assim: o que eu estou fazendo? Que bobeira é essa que eu estou dando? Quem é como Deus? Nada e nem ninguém é como Deus. Então o que ele fez? Aqueles anjos, eles foram para o lado do Criador e Lúcifer perdeu aquela batalha por meio de São Miguel Arcanjo. Existe um livro, você consegue acompanhar conosco aí nos slides, é um livro do padre José Antônio Fortea, intitulado A História do Mundo dos Anjos. E nesse livro, esse padre Fortea, ele é um especialista no mundo angélico, ele é autoridade quando se trata de anjos. Então, nesse livro aí, A História do Mundo dos Anjos, ele vem dizer de forma muito bonita: Miguel, como nós vimos lá na hierarquia, Miguel ele não estava acima, ele não era superior na hierarquia, mas em uma coisa ele era superior no amor. Então aí a gente pode trazer isso para a nossa vida. Às vezes nós, colocando na hierarquia, nós estamos lá embaixo, nós podemos estar lá embaixo, a hierarquia não importa títulos. Eu não preciso ser coordenador disso, eu não preciso ser chefe disso, eu não preciso ter título nenhum, mas eu preciso ser superior no amor a Deus. Não superior aos outros, mas superior a mim mesmo no amor a Deus. Se hoje eu amo a Deus numa quantidade, amanhã eu tenho que amar a Deus numa quantidade maior, e depois de amanhã eu tenho que amar numa quantidade maior, e assim sucessivamente, até o último dos nossos dias. Nós precisamos ser superiores no amor. Miguel conhecia melhor a Deus, não porque ele era mais inteligente, não porque ele era, mas é porque ele amava mais a Deus. E quem ama, conhece. E ele faz que esse amor seja conhecido. E é por isso que Miguel, apesar de não ser o mais inteligente, apesar de não estar lá na hierarquia angélica, pelo contrário, ele está lá na terceira hierarquia, no penúltimo coro, mas mesmo assim, ele foi considerado o príncipe da milícia celeste, a qual nós devemos, nas batalhas espirituais, nos recorrer a São Miguel Arcanjo. E é isso que eu te convido a fazer nessa hora, juntamente comigo, que nós possamos orar juntos a São Miguel Arcanjo, que faça aí, junto comigo, um momento de oração. Vamos nos concentrar em fazer uma prece a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, nós te amamos. Nós temos a certeza, São Miguel Arcanjo, que tu és o guardião da igreja. Nós temos a certeza que São Miguel Arcanjo, que o Senhor combate conosco nas batalhas que não são físicas, mas são espirituais. São Miguel Arcanjo, nós te clamamos, vem estar conosco na nossa vida pessoal, em todos os dias, de uma maneira especial, quando nós estivermos fazendo a quaresma a ti. São Miguel Arcanjo, venha nos defender nos combates espirituais. Vem combater os combates lá no grupo de oração que eu participo. Vem combater os combates espirituais lá no grupo de oração que eu coordeno. Vem combater os combates espirituais lá no ministério que eu coordeno ou no ministério de serviço que eu participo. Na minha comunidade de fé, na minha família. Vem, São Miguel Arcanjo, e combate comigo, porque tu sabes, sozinho eu não posso. Sozinho eu não consigo. Então vem, São Miguel Arcanjo. Vem nos defender com o seu escudo, o escudo da fé. Vem, São Miguel Arcanjo, com a sua espada, muitas vezes flamejante, cortar todos os empecilhos que me impedem de chegar ao coração de Deus. Eu te clamo, vem, São Miguel Arcanjo, valoroso guerreiro, em nome de Jesus, amém. E nós cremos, irmãos e irmãs, se nós rezamos a São Miguel Arcanjo, porque nós temos a certeza que ele vem em nosso favor, ele vem em nosso auxílio. E eu te convido, nesses dias que se aproxima da quaresma de São Miguel,
nós estamos aí há uma semana, mais ou menos, da quaresma de São Miguel. Eu te convido a fazer o seu altar, eu te convido a pegar a sua vela, abençoar a sua imagem ou a sua estampa, e que no dia 15 de agosto nós possamos, para a honra e glória de Jesus, começar a quaresma de São Miguel Arcanjo, da qual muitas pessoas são vitoriosas, alcançam grandes feitos por meio dessa quaresma. Então eu te convido a rezar conosco. Você pode rezar sozinho na sua casa, ou você pode rezar conosco. Nós te convidamos, reze conosco a quaresma de São Miguel Arcanjo. O grupo de oração São Miguel Arcanjo, ele vai fazer essa quaresma todos os dias, vai por meio do YouTube, no canal do YouTube, g.o São Miguel Arcanjo. E o Ministério para as Famílias da nossa Diocese também vai rezar a quaresma de São Miguel. Então eu convido você, membro dessa Diocese, irmão católico, da Renovação Carismática Católica ou não, que reze conosco a quaresma de São Miguel, para que você alcance muitas graças. Tudo isso, as graças dadas por Deus, na ajuda do nosso anjo protetor, São Miguel Arcanjo, e também por intercessão da Rainha dos Anjos, Maria, que nós inclusive vamos finalizar esse momento clamando a intercessão dessa Rainha dos Anjos. Reze comigo da onde você estiver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.